Salve, salve rapaziada, tranquilidade, aqui quem fala é o Lud Krause. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, se você curtir aí o conteúdo, tranquilo? E a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal, é o primeiro vídeo da série que vamos começar aí, que vai ser eu conversando com vocês, como se a gente estivesse numa roda de amigos, numa roda de bar para falar sobre futebol. Então, toda terça-feira vai ter a rodada do final de semana e na sexta-feira também vai ter a rodada do meio de semana, quando tiver. Os principais jogos, as principais notícias aí que rolarem, tranquilo? Mas aquela trocação de ideia mesmo para falar se o time jogou bem, se o time jogou mal, o jogador tá bem, o jogador tá mal. Vamos tá aí conversando, papinho de brother, fechou? Então, bora pra lá pra rodada desse final de semana. E na rodada nós tivemos Goiás 1, Avaí 1, Corinthians 0, Palmeiras 1, Cuiabá 1, Juventude 0, Botafogo 0, Atlético Goianiense 0, Coritiba 0, Atlético Mineiro 1, Flamengo 5, Cap 0, São Paulo 3-0 em cima do RB Bragantino, Ceará 0, Fortaleza 1 no clássico, América Mineiro ganhou de 1-0 do Santos, um puta jogo merda que foi. Inter 3-0 em cima do Fluminense com puta polêmica e mesmo assim o Inter ganhou em cima do Fluminense. Então passando aqui, primeiro vamos falar sobre o que? Goiás e Avaí. Foi um jogo honesto. O Goiás foi pra cima do Avaí, tomou um gol de pênalti no início. E aí o pênalti lá foi meio claro, né? Não teve muito o que fazer. E um puta golaço do Goiás. O Goiás fez um puta golaço para o empate. Teve um gol anulado do Pedro Raul. O Goiás poderia ter empatado virado. Acabou só empatando mesmo. E no final a gente teve aí um empate onde o resultado foi ruim para os dois. Corinthians e Palmeiras. Na minha opinião, o jogo do Corinthians e Palmeiras foi um jogo bem ruim de assistir, onde nenhuma das equipes estava atacando. O Palmeiras estava cansado já do jogo contra o Atlético Mineiro, deu para ver nitidamente que os jogadores estavam cansados, eles só queriam realmente um empate, e o Corinthians deu o gol para o Palmeiras e acabou meio que perdendo toda a chance de qualquer possibilidade de títulos que tinham. Óbvio que não tem mais o que fazer. O time do Corinthians não faz gol. Um puta ataque horrível. Venderam o jogador que estava fazendo gol, que era o Mantuan, para trazer o Yuri Alberto, que não está fazendo gol nenhum. Mas o Corinthians jogou bem contra o Palmeiras. Inclusive, a derrota não foi um resultado que deveria ter sido. Por mais que eu seja palmeirense, o Palmeiras, um empate era ótimo nesse jogo. E o Fagner, não tem nem o que falar, né? Rafael Ramos estava jogando muito bem. E ele se machucou, entrou o Fagner. Segundo lance do Fagner, ele já entrega a bola para o Palmeiras, contra-ataque e gol contra do Rony. Eu vou tentar colocar, não sei se eu vou poder no vídeo, mas no lance do gol do Palmeiras, que foi um gol contra do Rony, acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, mas o Flaco Lopes, o jogador do Palmeiras, atacante que estava atrás, ele tava metendo a letra na bola, viu? Ele ia meter um gol de letra no Corinthians. Ele não ia meter um gol normal. Por mais que ele era canhoto e a bola vindo na canhota, ele fez o gesto para meter um gol de letra nesse jogo. O Rony fez o gol contra, até porque se ele perde esse gol tentando meter um gol de letra, tá de sacanagem. Cuiabá e Juventude, 1-0 o Cuiabá em cima do Juventude. Não tem muito o que fazer, nem falar sobre esse jogo. Gol normal lá do André, o Juventude já tá rebaixado. Não tem o que fazer. Botafogo e Atlético Goianiense, puta jogo ruim. Jogo horroroso. O Coritiba 0, Atlético Mineiro 1. O Atlético Mineiro conseguiu um gol muito salvador no final do jogo. No último lance, literalmente. E mostrando pro Cuca que os jogadores que ele tem tirado do time não deveriam ter sido tirados. Ele tá tirando o Nacho, colocou na reserva, não gosta do Nacho. O Nacho entrou e resolveu o jogo. Inclusive com os Palmeiras foi um dos melhores jogadores, porque ele entrou e deu dinâmica pro time e
O time do Atlético tá muito ruim. Os melhores jogadores do Atlético não têm sido bons. Hulk tá horroroso. O Hulk, pelo amor de Deus, perdeu um gol ali que meu pai falava que até ele fazia. Isso daí, pelo amor de Deus. Ele perdeu um gol, ele e o goleiro. É sensacional o gol que ele perdeu. Eu não perderia aquele gol. Ah, não sei quem não era você. Pô, eu não perderia aquele gol e olha que eu nem sou canhoto. E a bola tava na canhota dele. Flamengo 5, Capi 0. O resultado não condiz com o jogo. O jogo não foi para 5-0. O Capi levou 4 gols de escanteio do mesmo lado. 4 gols do mesmo lado. Isso daí é sacanagem. O Felipão tem que colocar toda a zaga do Atlético Paranaense para treinar a bola aérea. Foram 3 gols idênticos. 3 gols idênticos. Pô, o Capi não estava jogando mal contra o Flamengo. E aí acabou o primeiro tempo 0-0, nenhum dos dois times queriam nada com nada, empate estava bom para os dois. E o Flamengo conseguiu achar um gol no escanteio, com o Fabrício Bruno. 3 minutos depois, um gol idêntico, e aí deslanchou. Aí contra-ataque, o Atlético Paranaense tentou ir para cima, escanteio pelo Atlético Paranaense, contra-ataque, gol do Flamengo de novo. Aí depois, 4-0 e outro escanteio, Pedro, gol de novo. Mesma coisa, 4 gols de escanteio. Um jogo que o goleiro do Cap estava jogando muito bem, estava salvando. Inclusive estava em empate graças a ele. Marinho jogou muito bem. E o Flamengo é isso. O Flamengo tá com um time muito apelão, time 2, time 3, time 4. Sei lá. É tipo, vai ser campeão de algum campeonato esse ano. Não tem como. Ou a Copa do Brasil ou a Libertadores o Flamengo vai pegar. Brasileiro, depende do jogo que vai ter agora, no próximo final de semana. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem 9 pontos na frente. Se empatar, já era, liquida, né? Porque continua 9 pontos. Se ganhar 12, já era o Flamengo. E se perder, aí sim o Flamengo pode ter alguma chance no Brasileiro, na minha opinião. Porque o Palmeiras é um time muito consistente. É um time que não tá perdendo. Muito difícil de perder, por mais que o Palmeiras... por mais que o Flamengo esteja ganhando bastante. Um jogo que foi pra minha surpresa foi São Paulo 3-0 em cima do Bragantino. Por mais que o Bragantino tenha jogado mal, o São Paulo jogou muito bem. Muito bem, de verdade. O São Paulo jogou pra ganhar, pra liquidar. O Bragantino não conseguiu fazer nada. O Igor Vinícius tem jogado muito bem do São Paulo, lateral direito. Tem substituído muito bem o Daniel Alves, o Efran ou qualquer outra coisa. Então, sobre esse jogo não tem muito o que falar. São Paulo tem jogado bem. No Brasileiro não estava bem, mas nas Copas tem jogado bem. Então, até aí, tranquilo. E o Fortaleza enfrentou o Ceará. O Ceará estava como mandante, mas os dois mandam jogos no mesmo campo, então isso indifere um pouco, só na questão da torcida. O Fortaleza, após 22 rodadas, finalmente saiu da zona de rebaixamento. Fortaleza, que chegou nas oitavas da Libertadores, está nas quartas de finais da Copa do Brasil, podendo chegar nas semis. Então tem um jogo em aberto com o Fluminense. E conseguiu ganhar do Ceará, jogou bem, conseguiu uma vitória consistente. O Ceará não conseguiu fazer muita coisa. E o Fortaleza finalmente saiu da zona de rebaixamento. O futebol que estava jogando não merecia, inclusive do ano passado. Não merecia estar na zona de rebaixamento. E eu acredito que o Fortaleza não caia esse ano. Se não melhorar, ano que vem corre um sério risco, mas esse ano eu acho que não cai. O América Mineiro e Santos foi um jogo bem horrível. O gol do América Mineiro foi do Pedrinho. Gol normal, tal. O Santos tem, se não tomar cuidado, vai brigar para não cair. Eu acho que não. O Santos tem time para poder brigar por Libertadores ou coisa assim. Era um time que toma pouco gol, é uma das melhores defesas do campeonato, mas perde muito jogo fácil. Inter e Fluminense. Inter 3-0 em cima do Fluminense. O Fluminense, que tava jogando um futebol muito bonito, tomou 3 lapas do Inter, que perdeu pro Melgar no meio de semana. Isso é meio maluquice se você parar pra pensar.
O Inter perdeu para um time horroroso dentro de casa. Pegou o Fluminense, que era um time muito bom. E pera a moto. E voltou. E aí o Inter pegou o Fluminense, que era um dos melhores times do brasileiro. Tava 13 rodadas aí sem perder, 13 jogos sem perder, com invencibilidade. E o Inter meteu 3-0, mesmo com aquela polêmica de um gol anulado, porque o cara tá com os pés no campo de defesa, mas tá com a bunda no campo de ataque, aí tem toda a polêmica ali, deu um impedimento. O VAR, ao invés de ajudar, tem atrapalhado. Muitas vezes não tem sido utilizado quando tem que usar, quando tem que usar não usa. Então também complicado, mas nessa daí, se o VAR acertou, porque as linhas estão traçadas, a imagem não é conclusiva, você olhando? Não, mas tem que acreditar no VAR. Se acertou ali, fez a tecnologia, passou e tal, ok. Então, 3-0 Inter em cima do Fluminense. E não tem muito o que falar. O Inter ganhou, o Mano Menezes tava lá todo feliz com a torcida. E é isso. Então, nessa rodada, as surpresas foram Fortaleza ganhar do Ceará, o Flamengo meter 5-0 no CAP, não achei que poderia ser 5-0. O jogo ainda poderia. O jogo foi um jogo para uns 2-0, 3-0 no máximo, 5-0 foi muita loucura. O Inter meter 3-0 no Fluminense foi uma coisa absurda. O Santos perder, jogou fora, o América Mineiro tá vindo de uma sequência boa, mas o América Mineiro tava lá embaixo e o Santos tava mais pra cima, né? São Paulo, que tá jogando um futebol muito bom. E o Palmeiras conseguiu ganhar mesmo jogando mal com uma puta falha do Corinthians. Fagner entregou o gol, o Corinthians perdeu o jogo e deu adeus a qualquer situação de tentar brigar por título. E é isso. Deixa seu like, deixa nos comentários o que você acha, o que você quer falar, o que você não gostou, o que você acha que eu analisei errado. E vamos ter aquela troca de ideia, aquele debate que a gente teria se estivesse na roda de amigos.